Pastor, como que assim, essa parte de vocês de levita, o senhor estudou? O Não. pastor estudou? Não. Quem foi professor de vocês? Foi o Espírito Santo? Foi os irmãos da igreja, foi perturbavam irmãos, todo mundo. passavam algumas notinhas pra E gente. aí Não, eu tinha aquela ela, vontade. ela canta, ela sabe Não. tocar, Então vamos lá. ela tem ouvido Aqui está bom. uma levita. Não, Aqui está uma levita do Senhor e aqui está um compositor do aí Senhor. já é diferente. Então vamos lá. Ele tem um pouquinho a mais. Eu Ele começava a cantar, levita sabe e como que começou a minha compositor. história de cantar? Essa parte a gente quer saber. Então, eu pegava o violão lá, eu tava aprendendo a tocar violão, né? Fazia 2 notas, sabia fazer 2, 3 só. Eu começava a cantar assim, tava cheio, né? Daqui a pouco não tinha ninguém, mano. Todo mundo saía, mano. Ela falava assim pra mim, não, filho, tá fora do tom, pega o tom. E que tom? Quem é esse tom? E eu não entendia nada. Não, na verdade foi... É que eu sou meio marrento. Teimosinho, Eu sou meio marrento. Se eu cismo, que foi que nem eu falei, o pastor Carlos falou, não, medroso ele não me chama mais, entendeu? Então eu queria aprender, de qualquer jeito eu queria aprender. Então eu ficava perturbando os irmãos da igreja lá, me ensina essa nota, me ensina. O que eu sei, assim, que eu aprendi foi das pessoas, né? Não foi nada, assim, Deus. Mas o que me ajudou muito, na verdade, foi a igreja. Porque a gente não tinha pessoas, né? Era eu, ela, meu irmão, um ou outro da igreja que começou lá, e a gente ia cantar, ia tocar, e a gente teve muitos problemas no início, porque eu errava muito mesmo, só que eu não tinha ninguém para fazer, ou eu fazia, ou eu ia deixar de fazer. Pastor, em algum momento o senhor orou para Deus te dar o dom de tocar ou de cantar? Não, para cantar sim, eu sempre pedi para que ele me ensinasse, né, eu queria aprender. Só que aí, tinha uma época difícil, né, filha? Logo no começo do ministério, que a gente tocava e cantava, e tinha uma turminha que vinha lá, porque Deus trouxe. Deus trouxe 80, 90 pessoas assim, colocou lá, montou a igreja. Agora existe uma igreja, agora eu vou ensinar. Jovens, e aí ele foi ensinar pra gente, porque a maioria era novo convertido. Poucas pessoas vieram, até de família minha, nossa, veio pouquíssima gente. Depois, com o tempo, foram vindo, um ou outro, assim, foram vindo. Mas assim, a gente começou, e veio um pessoalzinho lá de uma outra igreja, sabe? Que sabiam fazer. Quando aquela turma chegava lá na igreja, eu me abatia. Porque eu ia errar. Quando eles não vinham, nossa, é maior culto. Mas quando eles vinham, porque eu errava, eles riam. Entendeu? Eles riam. A gente como ia pregar, eles abriam a Bíblia e ficava, sabe, seguindo. E aí eu tava aprendendo. Deus me deu a igreja, o pastor Carlos falou que eu era pastor, eu aceitei. Ele o pastor Carlos, eles nos ungiram, né? A gente foi ungido. Eu nunca quis ser pastor, nunca orei a Deus para ser pastor, nunca passou na minha cabeça de ser pastor. Mas no dia que eu soube que Deus queria que eu fosse, acabou. Essa é a vontade de Deus na minha vida. Amém. E sou pastor. Glória a Deus. Sou pastor. E que Amém. honra, né? Porque o pastor Eliel e a pastora Glória a Sandra, Deus. quando eles estiveram aqui, eles falaram a mesma coisa, né? Que eles nunca tinham pensado nunca desejaram ser pastores. Verdade. E o pastor Carlos fez exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? Um Sim. homem cheio de Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Quando o senhor falou que o senhor já pediu para Deus te ensinar a cantar, e ali errando, acertando, qual foi o momento assim que o Senhor Jesus falou assim, ó, estou te dando o dom de compor? Foi antes, né? Compor antes, logo quando eu me converti, antes de eu casar com ela. Eu lembro que eu fiz uns jejum, porque eu estava 7 meses desempregado. E só faltava isso para casar. Estava com os móveis comprados, mas eu não queria casar desempregado. Vou tirar a menina da casa dos pais desempregada. Então, né, fica assim como conselho também, né, porque o pastor pode falar isso também com autoridade. Você que está pensando em se casar, que construir sua família, não é assim, eu vou casar e Jesus vai fazer, não, Jesus ele entra no impossível, né, pastor? Então assim, isso serve até como conselho, né, pastora? Porque assim, o pastor ele já tinha, quantos anos o senhor tinha quando casou com a pastora? 20 de idade? 24. Então um jovem de 24 anos que já tinha consciência, né, de que precisava trabalhar para construir sua família, né, para honrar a Deus. Então, assim, fica até um conselho, né, pastor? Porque hoje em dia é tudo de qualquer jeito, né? E aí eu precisava só do emprego para casar. E aí eu fiz 7 jejuns. Das
das 8 da manhã até 5 da tarde. Chamei até o pastor Rubens, que hoje pastor lá na igreja com a gente, para fazer junto comigo. E o pastor casou magro, bonito? 54 quilos, 54 quilos. Tão magrinho. 54 quilos. Oh, meu Deus. E aí, eu e ele, nós fizemos esse jejum. E eu me lembro que nesse jejum, um desses Deus me deu. Que eu fiz uma música que deu quase 3 folhas. O dom de compor foi nesse jejum? Foi. Sério? Eu fiz quase 3 folhas, não queria parar mais de compor a música. Aí eu fiz uma e comecei fazendo Aí o pastor outra. Carlos começou a gravar. Não, pastor Carlos não. Isso aí foi. Né? Isso foi nos anos 90. 89. Eu já estava fazendo meus rabiscos. Em 89, eu já tinha isso. Verdade. Tanto é verdade, que uma vez, antes de tudo isso, antes de eu me casar, não, já acho que era casado em 91. Eu abri a igreja em 95. Com esse aproximação com o pastor Carlos foi em 94. 94 para 95. Eu nessa conheci época. eles em 97. Então, 94 e 95. Em 91, quando nós casamos, eu me lembro que eu liguei para o pastor Carlos. Porque antigamente o número do CD o número do telefone no CD. É no LP, né? No LP, né? Pastor Na Carlos, época você era LP. poderia continuar deixando o número do seu celular. Deixa não. No LP. E eu liguei e ele atendeu. Nossa, quando ele falava alô, com aquela voz dele, as pernas tremiam. E eu lembro que eu falei assim para ele, pastor, eu faço música e eu tenho dificuldade para cantar minhas músicas. Eu canto as dos outros, mas as minhas eu tenho dificuldade. E eu tenho medo que Deus me cobre. Deus venha me cobrar isso. E ele falou, não, filho, lembro até hoje, Deus não cobra nada de ninguém. Deus é bom. Tira isso da sua mente. Não fique assim, não. Se suas músicas tiverem que ser usadas, serão usadas. Se não tiverem que ser usadas, não serão usadas. Eu descanso nessa voz, nessa palavra, até hoje. Você já pensou você ter algo, aí apresenta só pro pastor Carlos Moisés, e ele vira e fala, Deus é bom. Isso eu nem conhecia ele. Eu nem conhecia. Você vê, uma coisa muito lá atrás, né? Muito lá atrás. Depois mal sabia que ia acontecer tudo isso na vida da gente. E aí o senhor começou, tocava suas próprias músicas na rua? Não. Como era, assim, Não, na igreja às vezes eu fazia, né? Eu fazia Sim. bastante música, né? Sim. E eu cantei muitas músicas minhas, mas o que foi me ajudando, não que hoje eu canto, mas hoje eu tenho menos dificuldade, né? Hoje sim. Hoje eu tenho menos Hoje é bem dificuldade para... É. Hoje eu consigo, dá para não passar vergonha, né? Antes eu era vergonhoso, mas fui aprendendo. Hoje, assim, passar vergonha eu não passo, né? Mas dá para levar. Mas o que me ajudou muito foi compor, porque como eu componho bastante... Aquilo eu fui me aperfeiçoando com as notas. Deus usou aquilo para me ensinar, entendeu? O meu pastor, ele é tão fraquinho que tinha músicas do pastor que eu ouvia do José Antônio, eu achava que era do Carlos, era dele. Então, para vocês entenderem. E tem pessoas tem pessoas que eu conheço que estão aqui no estúdio, que esses dias veio perguntar para mim se essa música era do pastor Carlos. Eu falei, não, essa música é do pastor José Antônio. Não é. Eu falei, claro que é. Então é essa pessoa aqui, o dono da música que eu estou falando. Eu amo, né? Eu faço música, eu sempre falei para Deus assim, talvez, sei lá, mas eu sempre disse para Deus assim, eu não faço música para ganhar dinheiro. Não que quem faça e é abençoado tá errado. Não é isso. Eu tento cantar um cântico novo ao Senhor todo dia. Então espera aí, ó. É. Eu pergunto Agora, não, Carlos. só para não ficar mal colocado assim, mas sempre deixo claro para Deus, se o Senhor tiver interesse de usar um dia para esse fim, amém. Seja feito sua vontade. Mas não vou falar assim, não faço assim, fazer uma música para ser sucesso. Não, eu faço uma música para agradar a Deus. Entendeu? Eu faço minha música para agradar a Deus. É o meu rabisco para Deus, sabe? Cantar um cântico novo. Então eu canto um cântico novo. Entendeu? Eu fiquei sabendo que muitas pessoas perguntaram pro pastor Carlos o que aconteceu, qual foi a inspiração para ele compor o escudo. Nossa. E aí a pessoa respondeu o quê? Não, estava na sala da minha casa, né? Assim. Então, pastor, né? O senhor, assim, tem ali um ritual, ali tem um jejum, um momento, a igreja tem que dar muito trabalho, aí o Espírito Santo... Pô, tem algum momento Teve uma fase da minha vida que eu achava que qualquer um podia compor.
As pessoas não compunham por preguiça. Eu achava. Falava, sério você isso? vai formar, você vai juntar as notas, vai escrever uma poesia, qualquer um pode compor. Eu não dava muito valor, eu achava que eu tinha o dom, o talento, assim, mas qualquer um podia. Eu falava, não, faz aí, você não faz porque você não quer. Eu achava isso. Não dava muito valor. Aí eu me lembro que eu fiquei um bom tempo sem conseguir compor. E eu escrevia e não saía nada. Aí o Senhor me fez ver, entender que realmente era um dom. E realmente era Ele que me dava as canções. Eu não fazia porque, na hora que eu quero eu faço. Não é assim. Realmente é um dom. Aí depois eu voltei a fazer, falei, tá bom, desculpa. Realmente eu vou dar mais valor realmente ao Senhor que me dá as canções. E eu amo fazer isso. Tem semana que eu faço 3, 4, tem dia que eu faço 3. Mas é uma coisa... É engraçada a forma que Deus dá, né? Porque tem momentos que até a gente tá no horário quase de ir para a igreja e Deus me dá. Não tem um clima, um momento. Engraçado. Às vezes a gente ouve alguma coisa, às vezes a pessoa fala a mesma coisa, calçada da vida mesmo. Eu vi o pastor Carlos um dia pregando e falando, porque ele passa na calçada da sua vida. Eu falei, nossa, que coisa linda. Eu fiz na calçada da vida que tá no CDA já, né? Vem de frases que você ouve, de coisas que você ouve, você fala, nossa, a pessoa tá falando uma coisa, mas você entende de outra. E aquilo já vem a música pronta, né? A música vem pronta, né? Uma vez uma pessoa estava conversando com o pastor José Antônio e falou assim, põe o pé, que Deus põe o chão, joga a pedra, que Deus põe a força. E aí, pra surpresa da pessoa, está lá no culto, de repente, me sai um louvor. Eu falei, não lembro. Cantei pouco, mas tá gravado, né? Mas tá gravado. Eu falei, não pode falar nada perto desse homem de Deus, gente, que ele já pega. Não, é uma coisa normal. Pra quem compõe é assim. Tudo vira música, né? Tudo vira música. Que nem eu não sei se eu estou enganada, mas se eu estiver enganada, me perdoe, pastor Anderson, mas eu me recordo que o pastor Anderson falou alguma coisa assim, né, que normalmente o cantor, ele passa uma situação, uma história e tal, e ele faz a música. Aí ele falou que o pastor Carlos é o contrário, ele faz a música e depois ele vive. É o contrário, é o dom, né? Não, a gente teve um momento muito difícil na vida, a gente passou por muitos, não foi. Sério, pastor, a gente achou que tudo tinha sido rosa, como assim? Chegar até aqui, misericórdia. A gente no começo da O senhor pode falar aquele versículo, até aqui nos ajudou. Até aqui nos sustentou o Senhor. Verdade. No começo do ministério foi muito difícil. A gente usava a roupa que as pessoas davam para nós. Uau. A gente comia, porque muitas pessoas levavam comida para nós em casa. Não foi fácil. Não foi fácil, não. Só que nós nunca abrimos a boca para reclamar, para indagar a Deus de nada. É a vontade de Deus. Nossos filhos foram criados na mão dos irmãos lá. Eles que cuidavam das crianças, porque nós não podíamos. Ficava na mão de um, na mão de outro, na mão de um, na mão de outro. Era assim. Se hoje o senhor pudesse, olhando assim para trás, né, vendo as mãos do Senhor que ficou o tempo todo, né, que nem no deserto, né, a nuvem, né, e o fogo, né, então vocês viram isso na vida de vocês, né, Sim. A nuvem e o fogo, né, de Deus. hoje assim, quando vocês olham para trás, eu queria que cada um respondesse assim particularmente, o que de fato assim para o seu ministério, para a sua vida espiritual, o que significou esse deserto, esse processo? A pastora Terezinha, quando ela olha para ela antes do processo e depois do processo, e o pastor José Antônio. Como que a pastora, assim, como que a senhora vê isso, assim? Então, em tudo eu vejo a mão de Deus, sabe, Lu? Os ensinamentos que Ele nos deu, a direção. Não foi nada fácil. Tem muitas pastoras, porque né, tinha pastora, coisas que, isso, né? que eu precisava ter e eu não poderia no podia momento. Às vezes eu falava com o Zezinho, filho, eu preciso disso, filha. Não me pede nada. Pede pro Senhor. Tem era o que eu fazia. Tem até o fato da máquina, né? Tem o fato da máquina. Ela, né? na época não tinha essas fraldas que nem hoje, né? Sim, as crianças Duas eram crianças pequenininhas, pequenas. né? E eu usava fraldas descartáveis pro final de semana. Os cultos, né? Finais de semana. Apesar que quando começamos o ministério, a gente tinha cultos todos os dias, quase, né, filha? E eu usava muito fralda de pano. Eu lavava lá no tanque, esfregando. E uma irmã, ela presenciou isso, né? Uma irmã da igreja. Mas antes você tinha pedido para mim comprar uma mas máquina. antes eu falei com ele, falou, filha, não pede nada para mim.
Pede pro Senhor. Eu não posso te dar, né? Eu falei assim, pede pra mim, eu não posso te dar. E a senhora né? foi pedir pro Senhor. Sim. Falei, pede pra Deus. E justamente era a máquina que eu tinha visto numa propaganda na televisão. Falei, eu quero essa, Senhor. E falei com ele, e ele falou isso. Eu falei, Senhor, eu orei e falei com ele, Deus, o Senhor sabe todas essas coisas. Sabe da minha necessidade, eu preciso. Está nas tuas mãos, né? A providência vem do Senhor. E essa irmã observou eu lá no tanque, lavando e tal. Uma semana depois, né? E ela sentiu de Deus de me presentear Não com acredito. uma máquina. E ela me presenteou com a máquina. Deu a máquina. Eu fiquei assim maravilhada. Falei, Senhor, A gente viu sempre eu Deus, assim né? sempre vi a mão de Deus em tudo isso. E não foi a fácil, proteção, o cuidado do Senhor. É isso aí. Ele cuida da gente nos detalhes. Né? Então, às A gente vezes, pensa, acho que Deus não se importa com isso, não. São detalhes. Isso daí. Deus não perde tempo com isso, né? Você acha que ele está pensando nesse problema meu? Imagina, de jeito nenhum. Você está enganado. Ele está pensando, ele pensa com Olha, muito amor. pastoras, mulheres, Ele olha pensa que com lindo muito isso. amor e carinho nos detalhes. Naquilo que você precisa, sabe? O Naquela verdadeiro pai da necessidade. pastora. Lá, ele Sim. vai lá, sabe, na essência, lá no profundo. E ele cuida da gente. E você, pastor? Não, Porque essa história da máquina é uma coisa. Quem é Mas mulher? tudo, Quem né? é pastora? Entendeu? Tudo bom. Na Você época, imagina- na época foi uma necessidade. Isso. Você imagina pra mim, a menina que eu tirei da casa lá, do pai, pra cuidar, me pedir algo assim. Imagine pra mim. Difícil, e eu tenho que chegar pra ela e dizer assim, ó, desculpa, mas não pede pra mim não. Eu não posso te dar. Eu não tenho, pede pra Deus, ele pode. E Deus foi tão bom comigo que passaram várias situações, criança doente, não tinha Várias remédio. situações, né, filho? Eu falei, eu lembro uma vez, um Davi com muita febre, eu falei, eu não vou ligar para irmão nenhum, não vou incomodar ninguém, nem de pirona tinha em casa. E a gente orar e a febre abaixar, e Deus, a gente passou por muitas coisas difíceis, mas assim, que nós nunca nós reclamamos. Deus nos sustentou. Pastor, e vocês dois, assim, é porque a fé ela é individual, né? É uma coisa particular. Em nenhum momento aconteceu assim de a pastora dar uma fraquejada, ou o pastor e um orientar o outro. Nunca. Vocês sempre foram inabaláveis, assim? Nunca. E o mais legal, juntos, né? legal é que tudo que eu tão falo para gostoso. ela a respeito da obra de Deus, ela topa. A gente já deu coisa que era fim de Natal nossa, né? A gente tinha um dinheiro para fazer o Natal, falar, ó, ou a gente compra coisa da igreja, faz naquela que a gente fazer. Não, obra de Deus. Então a gente sempre tivemos esse coração para a obra, para as coisas da igreja, dos irmãos. A gente sempre teve esse coração assim. Prioridade a ele, né? Mesmo sem ter, né? A gente não tinha. Prioridade a Jesus. A gente dava, né? Aquilo que estava sobrando, né? É o que não tinha. Era só o que tinha. Olha que interessante isso, né? Quando você vive, quando você fala algo que você vive ou já viveu, e aí você tem autoridade sobre aquilo. Então hoje eu vejo meus pastores falando na igreja assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que quando você fala o versículo por falar, é uma coisa. Agora, quando você fala o versículo por vivê-lo, é muito diferente. Porque essa história que o senhor falou agora é muito forte, né? Nós tínhamos algo para o Natal. E aí era nós ou era a obra? Não, a obra. Então, o irmão, hoje pode chegar uma pessoa para vocês, né? E aí, eu faço o quê? Eles podem não só falar sobre a Bíblia, né? Mas não, eu vivi isso aqui, e Deus supriu, e ele foi real, e ele fez, e não sei o quê. Então, assim, eu acho que o que está faltando hoje, né, pastor? Não é conhecer a Bíblia. Nunca deixou faltar. É viver Sempre. a Bíblia, né? Porque o conhecer, né, não... Menos coisa. As pessoas têm muito conhecimento hoje, mas pouca vivência. Isso. Eu posso não saber tudo, mas o pouco que eu sei, eu tento viver. Uma vez eu vi um pastor falando que se você pegar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aí ele falou assim, escolhe um versículo. Eu achei muito forte isso. E vivam. Eu nunca esqueci disso. Pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, escolhe um versículo e vivam. A melhor coisa que tem é a convivência com Deus. É a melhor coisa. Nosso dia a dia, conviver com Ele dia a dia, orar e sem cessar, né? É estar sempre disposto a Ele, não é você se ajoelhar e ficar lá o dia inteiro orando. Orar e sem cessar é como se você deixasse a porta do quarto aberta para Deus entrar e estar a todo instante com você. Você sabe? A todo momento,
você está falando com Deus, a sua vida, a sua mente está sempre em Deus, sempre em comunhão com Ele. E quando a gente vai vivendo com Deus, a gente vai aprendendo coisas, né? Eu acho que o que o pastor Carlos fez na minha vida, ninguém faria. Ninguém faria. O que ele fez por nós, Verdade. assim, não ele, mas Deus usou a vida dele. Eu já vi por várias vezes ele falando assim, Deus colocou um homem, né? Não sei se era inglês. Americano? Não sei se era americano, não, mas acho que não era americano, era inglês, né? Um homem na vida dele que deu a revista de futebol para ele e tal. Ele sempre falou, esse cara cismou comigo. Sim. Né? E você percebe, toda vez que ele fala, ele se emociona. Eu falo a mesma coisa. O pastor Carlos cismou comigo. Porque do dia que ele atravessou o meu caminho dela, uma coisa assim, a nossa vida só mudou. Ele nos trouxe maior entendimento sobre discernir as coisas de Deus, a palavra. Ele nos ensinou a ser forte. Verdade. Sem falar nada. Ele nunca falou, vocês têm que resistir. Não. A gente olha o testemunho dele e vê as coisas que eles passam e eles permanecem de pé. E isso nos ensina. Entendeu? Então eles ensinam. Por exemplo, eles ensinam, por exemplo. Tudo. A gente vê que eles não desistem, que na pandemia eu vi a força, que ele foi atacado. A gente fez a mesma coisa. Eles estão abertos, vamos ficar abertos. Ele está falando que não é, vamos voltar junto. Porque a gente tem que imitar eles. Porque eles são fora de série. Tudo. Eles perderam tanta família, tanta gente. E eles se abatem por um pouco, daqui a pouco eles estão de pé. Estão fortes. Parece que nada abala. E a gente tenta ser assim. Porque a pedra angular, né? A pedra angular é Jesus. Né? Aí, a força que eles têm, assim, não consiste em algo aconteceu de bom, eu estou feliz, algo aconteceu de ruim, eu estou triste. Não, eles sempre estão bem. Por isso que eu independente do que acontece. Tem um hino do Voz da Verdade que é muito legal, que é isso que o senhor falou, né? Quando o Carlos fez aquela música, felicidade é um estado de espírito, né? Porque na verdade é isso que o senhor falou, né? As nuances tem, mas assim, eu sou feliz, sim, o meu espírito, né? Então assim, não é, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Diante das circunstâncias, né? Isso. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Não parece, e poucos sabem, mas eu gosto mais de observar. Se tivesse nós aqui, tivesse o pastor Carlos, Zé Luiz, mais pastores aqui, eu seria o mais calado. Eu não tenho nada para falar, eu tenho só para aprender, sabe? Eu observo muito, eu gosto de observar. Então eu pego as coisas de longe. Ninguém precisa me falar, eu não gosto disso. Ninguém precisa me falar, olha, você é bem-vindo, você não é. Eu observo de longe. Você não precisa falar duas vezes, sabe? Eu observo as coisas de longe, eu pego tudo de longe, eu sou muito observador. Eu fico quieto no meu canto, mas eu observo muito, né? Eu sei onde eu posso entrar, onde eu não posso, o meu limite, sabe? E todas essas coisas eu aprendi no ministério, na verdade. Eu aprendi com eles. Eles foram base para a nossa vida, embora por onde nós passamos, todos os lugares foram uma bênção na vida da gente. Mas, Voz da Verdade, o que seria de nós hoje? Né? Se nós temos uma igreja que vai fazer agora 28 anos, né? Fez, né? Fez 28 anos. Fez 28 anos, estamos indo já para quase 30 anos. Né? Honrando o ministério, com o nome do Voz da Verdade, com a mesma visão, mesma cabeça, tentando todo mundo que vai lá, sinta-se dentro do Voz da Verdade. Lógico, lá falta o pastor Carlos, falta muita gente. Mas isso assim, a gente tenta ser uma bênção, porque a gente não pode não ser. Dentro do ministério que eles são, a gente tem por obrigação de ser uma bênção. Fazer as coisas corretas, né? A gente erra, tem falha como ser humano, a gente peca contra o ministério, a gente devia até ir mais, frequentar mais, mas são tantas dificuldades da vida, de coisa, de igreja, trabalho, tanta coisa, às vezes fica um pouco possibilitado. A gente vai pouco lá, deveria até ir mais. Mas o que ele nunca me cobrou, né? Ele nunca me cobrou, ele nunca brigou comigo, ele nunca me maltratou.
Né? Na verdade, eu resumiria assim, pastor, que o pastor Carlos, ele não precisa fazer nada disso, porque nós vestimos a camisa, né? Sim. Vocês dois, Sim, né? Ensinaram a igreja a vestir a camisa, a honrar o ministério, né? A amar a Jesus sobre todas as coisas, que a gente sempre o que o pastor Carlos tinha que fazer por mim, é estar junto. O que ele tinha que fazer por mim, ele fez lá em 94. Em 95. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa fazer mais nada. Você entendeu? E eu acho que o legado, né? Pastores. Sim, o Carlos, ele ensina o ministério, ensina por exemplo, né? Então, assim, eu falo que o Carlos, essa história que o senhor está contando, dá para comparar com a história de Jesus e Judas, né? Que quando Judas, ele vende, né? Ele traz Jesus, que ele dá o beijo, né? E fala, sabe, tipo, ele traiu Jesus com um beijo, Jesus fala amigo, né? É porque o caráter de Jesus não mudou, né? Independente se você é ou não. Então, o Carlos, ele, independente do que o ministério já passou, desde o pastor Fred, né? E tudo isso, exatamente, ele é o que é, né? Ele é verdade, né? Sim. Aí ele ensinou o quê? Todo o quem tá ali, né, junto, né, a ser de verdade. Se eu falar um negócio pra vocês não pode até rir de mim ou fazer qualquer coisa, mas é uma questão de gratidão. Não tem um dia da minha vida que eu não lembro do Carlos por um momento durante aquele dia. Todos os dias da minha vida eu lembro do meu pastor. Ou eu penso nele, em alguma coisa, numa música ou numa coisa, ele vem na minha mente. Ele é uma página, ele é uma escrita dentro do meu livro, sabe? Dentro daquilo que da minha vida. Então é uma coisa, ele foi tão maravilhoso na nossa vida. Verdade. Que nem se ele não olhasse mais para nós, eu ia continuar amando ele pelo resto da minha vida. Seremos pelo gratos, que ele fez. Né? Gratidão é uma coisa que ninguém ia fazer por mim, assim, o que ele fez. Sabe? Sim. O jeito que ele nos amou, é uma coisa fora do comum. Ele não nos conhecia. Não nos conhecia. E ele confiou o ministério dele na nossa mão. Nas nossas mãos. Então, quer dizer, e não só isso, mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. Trouxe alegria para nós, Sim. Trouxe ânimo. Hoje eu amo ser pastor. Eu amo o que eu faço. Nossa, eu amo. Eu amo ser pastor. Deus nos deu um povo. Verdade. Né? Deus nos deu um povo. Foi muito difícil no começo. Foi 20 anos. Hoje a igreja tem 28, né? Foi 20 anos assim de muita dificuldade. As pessoas eram difíceis. Mas assim, demorou muito para amadurecer. Porque nós também, não foi uma coisa assim, era um pastor pronto que pôs lá para liderar uma igreja. Foi um pastor que foi aprender tudo. Né? Eu errei, eu ensinei errado, eu cometi vários erros. Cantei errado, cometi vários erros. Mas eu não tinha o que fazer. Ou nós fazíamos ou parávamos. E parar jamais, né? Parar jamais, né? E quando aconteceu tudo isso na vida de vocês, onde que nasceu o sonho de gravar suas músicas? Sempre tem, né? Sempre tem o sonho. Vamos lá, o CD Haja, né? Vamos lá, o CD Haja. Primeiro, onde saiu esse nome? Foi por causa da música que eu fiz, né? Eu fiz aquela música lá. Poderia ter tido outras, né? Tem muita coisa. Mas na época foi aquilo, Haja o Ministério Voz da Verdade. Haja cura, haja salvação, haja bênção, haja... Como nós falamos, né? Ele trouxe a existência. Daquele que não existe. Quando o pastor Carlos disse, você é pastor, ele disse, haja um pastor, né? Quando a gente abriu a igreja que precisava de gente, povo. Ele haja povo. Né? Haja cura, né? Quando ele olhou para mim e viu um baixinho folgado, mas sem entendimento, sem sabedoria de nada, ele disse, haja ensino, né? Haja tempo para isso. Então Deus fez tudo na vida da gente. Mas o senhor orou a Deus e falou que o sonho é gravar um CD? Não, sempre teve. Ou foi o pastor Carlos que falou para o senhor gravar um CD? Não, sempre teve a vontade. E a gente, mas também foi muita curiosidade. Vamos ver como que é. Vamos para ter as músicas registradas. A gente achou que nem tinha capacidade para fazer. Né? O Edielso nos ajudou muito. Sim. Não, vocês conseguem. Tá? Foi uma coisa... Foi uma benção. Já manda um beijo pra ele, né? O Wagner Sanco, né? Nosso produtor lá, amigo da gente, ajudou muito, deram muita força. E a gente gravou lá e foi legal. Uma experiência bacana, muito bom. É que é caro, né? Olha, vou pegar o gancho aqui do pastor José Antônio, que é o seguinte, nós estamos gravando aqui
né, no estúdio Melo Sound, aí o pessoal aí, né, que tem sonho de gravar, de conhecer um estúdio de verdade, Bom, que né? quer esse ambiente, meu, aqui não deixa nada a desejar. Verdade. Pastor, né, o pastor Eliel, né, que é o Sim. responsável, o criador, né, isso aqui nasceu no coração do Senhor Jesus primeiro, né, e depois veio pro coração do pastor Eliel, né, e agora ele tá abrindo esse espaço, né, ele tá dando, né, essa oportunidade. Nós somos, assim, privilegiados, estamos gravando num estúdio de verdade, ar-condicionado, maravilhoso. Não, olha isso aqui, é maravilhoso. Não, e sem contar assim, Jesus né, faz o melhor, não, né? e a gente passa bem toda vez que a gente vem aqui. Mas o pastor, ele é uma bênção e esse lugar aqui é abençoado. Então, assim, a pessoa vem pra cá, ela realiza o sonho, já sai com a unção. Eu sempre pensei assim, se um dia a gente gravar, Deus abençoe essa oportunidade, eu quero gravar no Guidon lá, né? E quero gravar com o Ediel Soliniano. Porque é aquele sonho, todos os CD do Voz da Verdade tinha ele. Pô, eu quero um dia estar gravando com Voz da Verdade. Foi mais, assim, essa curiosidade, esse desejo, assim. Foi muito bom. Mas o Senhor nos dá além do que pedimos. Ele realizou, né? Ele realizou, o CD tá aí, a gente tem trabalhado muito pouco, porque veio pandemia, veio muitas coisas. E aconteceu várias coisas, mas tá de pé, estamos de pé. Olha, só um detalhe. Na abertura do Chai, aquela abertura ali é do CDAja, que é a música do O Vaso e o Oleiro, né? Então, assim, só para vocês entenderem que ali foi escolhido a dedo também. Mas, assim, aqui nos comentários, né, a pessoa que quer... Eu vou até abrir já isso aqui, né, porque, assim, a Luísa falou do estúdio do pastor, como é que faz. Então, assim, a gente vai deixar nas inscrições. Vai deixar uma inscrição aqui, né, Lívia? Vai deixar... Com contato, então assim, entre em contato, vem conhecer, vem ter o privilégio de conhecer o pastor Eliel, que é do Ministério Voz da Verdade, do conjunto, da banda Voz da Verdade. Se você falar que tá gravando aqui no estúdio só do pastor Eliel do Voz da Verdade, você já saiu já com metade dos fãs já. É que hoje em dia ganhou uns fãs hoje em dia mudou um pouco, né? Hoje você grava uma música, duas, né? A gente gravou um CD porque não, tinha tantas músicas, se eu pudesse tinha colocado 30, né? Só coube 15 no CD, Eu queria ter colocado 30, mas só coube 15. Aí você começa a gravar, você quer gravar todas, né? A curiosidade, quando o senhor gravou o CD? Ô Carlos, pastor Carlos, como que é? Essa parte todo mundo quer saber, Tadinho, né? do pastor Carlos. Fala. Tadinho. Pastor Carlos, ouça Ele essa. participa, o pastor Carlos canta uma música lá. Participação. O Inocente, ele que canta lá. E o Eliel toca. O pastor Eliel está aqui sinalizando assim, tá eu assim, sou a metaleira do CD. Ele toca lá na Jesus de Nazaré, muito Lindo, legal, lindo. muito lindo. O pastor Ficou Carlos show. canta uma música, né? Show. Não, o pastor Carlos É um ouviu CD, tudo, é um né? CD que você sente a presença de Deus do começo ao fim. Amém. É um CD que o pastor José Antônio gravou, né, com a banda, tudo, Sim. mas nasceu primeiro no coração de Jesus, né, Verdade. porque, né, o Senhor que faz todas as coisas, né, tudo Sim. é pra Ele, né, por Ele, né. Então, assim, quem quiser, pastor, ouvir o CDAja, como que faz aí? Voz de Comando Oficial. Nós vamos deixar aqui, na inscrição. Só se inscrever link lá, pra Voz de vocês. Comando Oficial. Tá em todas as plataformas? Tá. YouTube, tudo lá. É só você colocar lá, Voz de Comando Oficial, você vai ter lá. Até músicas do culto da gente lá. Só pôr Aja, né? CDA já aparece lá. Eu vou entrar nessa parte do ministério, mas assim, só pra que o senhor começou e não terminou. Como que foi? O senhor entregou o CD pro pastor Carlos, ele ouviu e alguma... Não, ele ouviu lá no estúdio. Ele ouviu no Ele estúdio. foi no estúdio. Ele ouviu no estúdio, que ele foi gravar lá. E depois ele foi lá gravar, já tinha as músicas quase todas prontas, ele sentou lá, ouviu todas, né? Agora você imagina, você cantando e o cara ouvindo. É um negócio... Não, pior que tá pondo voz numa música, eu não me recordo qual, e eu tava pondo a voz e tinha que fazer um final lá, e ele tava lá pra... Misericórdia. Não dá. O bom é que a unção do Carlos o pastor Carlos já Ele falou. senta lá e fica olhando pra você. É um negócio maluco, mas... E esse CD, então assim, as pessoas podem ouvir lá, baixar nas plataformas, pode, né? Porque o CD físico mesmo, né? Agora... Vendemos 1000 cópias, meu. Vendemos umas 700, umas 300 eu dei tudo. Mas que bem. Isso é do Ministério, na verdade. Isso é do Ministério já, né? Lá que a gente dá também. Nossa. A gente semeia, né? A gente semeia. E hoje, assim, a pessoa que quer ir assistir os nossos cultos,
que quer fazer uma visita. Avenida Mateu Bey, 572, São Mateus. Amém? Então, quintas. Segunda-feira tem um culto lá de empresário, né? Segunda tem, terça-feira nós temos orações, né? Tem jejum de manhã com a pastora e oração à noite, que é a nossa irmã Eri e Fábio. Quinta-feira a gente tem culto, né? O presbítero Levi lá dirige, né? E sábado e domingo culto. E domingo de manhã também tem o presbítero Robson lá que faz o culto de manhã. Domingo nós estamos tendo de manhã e à noite. De manhã às 9, né? E à noite às 17. Não, 19. 9 e 19. É 9 Às 7 da noite. 9 e 19. 9 e 19.